Hoje nós vamos falar de uma especialidade médica que poucos conhecem, mas muitos se utilizam dela, que é a fisiatria. Hoje estamos aqui do nosso lado a médica Cláudia Barata Ribeiro, que é presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, Seção Brasília. Cláudia, o que é fisiatria? Pois é, Leandro, fisiatria é uma especialidade médica. Você sabe que foi feita, inclusive, uma reorganização das especialidades e hoje nós temos 54 especialidades, dentre elas a fisiatria. E o que é isso, né? A fisiatria é o médico que trata de incapacidades, sejam elas grandes incapacidades, por exemplo, uma paraplegia, uma tetraplegia, sequela de um acidente vascular cerebral, uma amputação. Então ele trata tanto dessas grandes incapacidades quanto das pequenas incapacidades, ou consideradas pequenas, né, do dia a dia, que são as dores na coluna, no joelho, enfim, qualquer tipo de dor de um modo geral. Inclusive, nossa especialidade, que é a fisiatria, é uma especialidade ímpar, porque ela, desde que ela nasceu, ela é multidisciplinar ou interdisciplinar. Coisa que as outras especialidades vêm caminhando para isso, porque a gente vê que hoje isso é uma necessidade dentro do tratamento de qualquer pessoa. A pessoa tem que ser vista globalmente, como um todo. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é paraplégica, ela pode também ter dificuldades em relação a urinar, em relação a evacuar, em relação a sexo, em relação à probabilidade de ter feridas ou não, posturas, a dores em quaisquer lugares, a espasticidade, que é uma coisa bem típica desse grupo de pacientes. Então, a gente tem essa visão global do paciente. E como tal, o paciente, por exemplo, um paciente agamado, que você tem que cuidar também de escaras, né? De posições de posicionamento, né, estático durante muito tempo, que leva a outras patologias também, Sim, né? Claro. A síndrome, uma síndrome muito comum, a gente vê uma síndrome que chama síndrome do imobilismo. É a pessoa que fica parada, né, não faz, até mesmo, por exemplo, uma dor no ombro, que a pessoa haja segurando o ombro, né, para não doer durante muito tempo, aquilo ali vai gerar uma série de alterações que vai fazer com que seja mais difícil o ombro ficar bom no futuro, então, né? Quanto mais parado, pior. Então nós podemos dizer que o médico fisiatra também atende a parte de saúde laboral. Também. Como é que é? Ortomusculares, né? As osteoarticulares ou mioarticulares, né? Essas doenças hoje, né, relacionadas ao trabalho, que antigamente, e até hoje, né, muita gente chama LER, DORT, né? Essas patologias também são bem do fisiatra. Por quê? Porque a gente analisa desde do trabalho da pessoa, ou o que está causando aquilo, né? A gente trata e tenta prevenir para que aquilo não retorne no futuro, né? E é uma prevenção, então, também de quem não tem. Também existe a parte de prevenção para evitar lesão. Então a gente participa de campanhas, tanto nas pequenas incapacidades, como essas geradas pelo trabalho, quanto incapacidades maiores. Por exemplo, a gente participa de campanhas para a pessoa não mergulhar em águas rasas, porque tem o risco de quebrar o pescoço e ficar tetraplégico, campanhas em relação a acidentes de trânsito, em relação a armas, né, armas brancas, armas de fogo. Então, tudo isso são coisas que geram incapacidade. A gente também participa de campanhas para tratamento adequado de hipertensão, de diabetes, porque a gente sabe que são fatores de risco para acidente vascular cerebral, e aí a pessoa teria uma sequela, às vezes grave, às vezes não, né? E tudo isso evitaria, então é a parte preventiva dentro da área da fisiatria, que tem as duas áreas, tanto a de reabilitação depois de acontecido alguma coisa, quanto de prevenção dessa alguma coisa, né? Então a fisiatria, a Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação é a Sociedade Brasileira de Fisiatria. Sim, são sinônimos, né? Que não deve ser confundido com fisioterapia. Sim, isso é uma coisa que é uma grande confusão. É uma grande confusão. É uma grande confusão justamente pelos nomes, né, que são parecidos, né, fisiatra e fisioterapeuta. Na verdade, os dois fazem parte da equipe de reabilitação, né? A gente trabalha sempre em equipe, porque uma pessoa sozinha, quando é um caso muito complexo, quando é um caso, por exemplo, de dor crônica, recalcitrante, a gente precisa de trabalhar em equipe. E a equipe, ela vai depender, que vai trabalhar com a pessoa, vai depender de
que pessoa e que patologia é essa. Então a gente pode precisar, por exemplo, do fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional, do enfermeiro, ou a gente pode, numa outro tipo de patologia, precisar de um fisioterapeuta, de uma fonoaudióloga, de um psicólogo, ou pode precisar de tudo isso junto, né? Coloca mais um oftalmologista no meio. Sim, pode ter outras especialidades médicas, como por exemplo a urologia, no caso de um paciente que tem distúrbios também miccionais, né, além da paraplegia. Então a gente tem todo um arsenal, né, de profissionais que trabalham juntos para o bem daquele paciente. E essa equipe, na verdade, ela geralmente é gerida por um fisiatra, porque ele que é o médico que tem a especialidade para isso, para unir essa equipe toda e tentar fazer todo mundo caminhar no mesmo, para o bem do paciente, né? Certo. Cláudia, muito obrigado. Nós vamos voltar a te entrevistar de novo para falar mais da fisiatria, né? E das especialidades e falar de casos de alguns pacientes também.